Seção 2ª. Do julgamento. Artigo 301. Fim da instrução, decorridos os prazos a que se refere o artigo 291, o relator, no prazo de 10 dias, lançará relatório escrito, que será distribuído a todos os membros do órgão julgador, e determinará a remessa do processo ao revisor. Este, depois de examiná-lo, pelo mesmo prazo do relator, pedirá designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. O revisor no órgão especial será, preferencialmente, o julgador da seção criminal, que se seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade. Artigo 302. Designado o dia, o feito será incluído na pauta a ser publicada no Diário da Justiça eletrônico nos termos previstos pelo artigo 174, sob a forma de edital de julgamento, para os efeitos do parágrafo 2º do artigo 370 do Código de Processo Penal. Artigo 303. Se o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado, será declarada de ofício a perempção da ação penal. Se a ação for privada, por delito de ação pública, e o querelante não comparecer, o Ministério Público tornar-se-á parte principal, prosseguindo-se no julgamento. Artigo 304. Se alguma das partes deixar de comparecer, com motivo justificado, a critério do órgão julgador, a sessão será adiada. Artigo 305. Feito o relatório, a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, o prazo de 8 horas para sustentação oral, assegurado ao assistente 1/4 do tempo da acusação. Parágrafo único. Nas ações penais privadas, será facultada a intervenção oral do Ministério Público, depois das partes. Artigo 306. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo que, na falta de entendimento, será marcado pela presidência. Artigo 307. Encerrados os debates, o tribunal passará a proferir o julgamento, seguindo-se ao voto do relator ou do revisor, e ao deste do desembargador imediato na ordem decrescente de antiguidade. Artigo 308. O julgamento será público, podendo o presidente limitar a presença no recinto às partes, e seus advogados, ou somente a estes, se o interesse público exigir. Artigo 309. Ocorrendo caso de extinção da punibilidade, suscitado pelas partes, ou de ofício, a matéria será destacada, assegurando-se a cada uma das partes o prazo de 15 minutos para falar sobre o incidente. Artigo 310. Aos acórdãos proferidos em ação penal originária somente, podem ser opostos embargos declaratórios, recurso especial e extraordinário. Capítulo 3º. Da revisão. Artigo 311. A revisão criminal será admitida nos casos previstos em lei. Artigo 312. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator desembargador, que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Se isto não for possível, no âmbito da seção criminal, será relator um componente da seção cível. Artigo 313. Sempre que ajuizada a revisão criminal referente a mais de uma ação penal, o pedido será desmembrado de forma a preservar a especialização. Artigo 314. O julgamento processar-se-á, de conformidade com a lei, e as normas prescritas neste regimento. Artigo 315. Aos acórdãos proferidos em processos de revisão, só podem ser opostos embargos de declaração, recursos especial e extraordinário. Artigo 316. Do acórdão que julgar a revisão se juntará cópia aos processos revistos, e, quando for modificativo das decisões proferidas nesses processos, dele também se remeterá cópia autenticada ao juiz da execução.